Olá pessoal, estamos de volta aí. Espero que tenha dado tempo para você tomar a sua aguinha aí, né? Tomar o seu cafezinho. Então vamos agora para a parte 2. Temos aí mais um tempinho para a gente então finalizar essa aula aqui de, se eu não estou enganado, de número 9. É isso aí, aula número 9, tá? O material já está postado para vocês lá no site, né? Dia 3 de abril. Muito bem, então vamos continuar, pessoal. A gente tinha parado aqui, ó, falando de custo histórico. Então nós finalizamos a parte do custo histórico, tá? E agora então nós vamos entrar em outra base de mensuração, que começa aqui então com o nosso valor atual, tá? Então vamos lá, o que é o valor atual? Olha só, as mensurações ao valor atual fornecem informações monetárias sobre ativos, passivos e, consequentemente, as respectivas receitas e despesas, utilizando informações atualizadas para refletir condições na data de mensuração. Então vejam que tanto aqui no valor atual, como a gente for falar depois do valor justo, ele sempre usa o termo na data da mensuração. Então isso é muito importante, porque sempre que você está trazendo, digamos assim, ajustando um determinado valor, e aí você tem que ter uma data específica para isso, para que você possa no futuro, se você tiver que voltar naquele período para identificar aquele valor, então você vai conseguir saber naquela data qual seria aquele valor estimado. Então isso é bem importante, esse conceito que ele fala aqui, ó. Então, para refletir condições na data de mensuração. Então ele diz assim, ó, devido à atualização, os valores atuais de ativos e passivos então, refletem as mudanças desde a data de mensuração anterior, ou seja, da primeira mensuração que você teve, tá? Em estimativas de fluxo de caixa e outros fatores refletidos nesses valores atuais. Então ele diz assim, ó, diferentemente do custo histórico, o valor atual de ativo ou passivo não resulta, mesmo em parte, de preço da transação ou outro evento que deu origem ao ativo ou passivo. Bom, o que ele quer dizer com isso? Que o custo histórico, pessoal, ele reflete o preço da aquisição que você teve lá do passivo, tá? Ou do ativo. Nesse caso aqui, o que ele chama de valor atual é o valor que você tem naquele momento. Então ele não está relacionado diretamente com a operação lá atrás, ou seja, lá digamos no histórico, né? No dia em que você fez a compra ou que você assumiu o passivo. Ele não tem essa conotação, porque o valor atual é o valor naquela data, ou seja, na data da mensuração. Isso significa que a cada fechamento de balanço que você vai fazendo, você vai ter uma data de mensuração diferente. E essa data de mensuração diferente, ela tem que ser considerada e é considerado, é apurado, é mensurado um valor diferente para cada um desses itens, tá certo? Bom, aqui ele diz, ó, então as bases de mensuração do valor atual incluem, então, o valor justo, tá? Que é um dos métodos aí que a gente vai ver, valor em uso de ativos e valor de cumprimento de passivos e o chamado custo corrente. Então, valor justo, eu me lembro que já falei para vocês esse conceito, então isso já foi falado, mas a gente vai relembrar. Depois ele fala valor em uso de ativos e de cumprimento de passivos, então o de cumprimento de passivos a gente não falou com essa terminologia, mas o valor em uso, me lembro que já falei para vocês, porque vocês viram isso lá no terceiro semestre, quando a gente fala de imobilizado. Então fica muito claro lá o que é o chamado valor em uso, e vocês devem estar tendo isso aí na disciplina nesse semestre, que fala do impairment. Então lá a gente precisa apurar o valor em uso para apurar o impairment, né? E o chamado custo corrente. Então vejam que custo histórico ele está atrelado ao momento da operação lá atrás, e esses valores aqui, o valor atual, é em determinada data, em valores específicos. Então, ó, o primeiro deles aqui é valor justo, tá? Esse conceito é bastante comum, muito utilizado, muitas normas utilizam esse conceito, tá? E ele é bem, digamos, bem fácil de entender. Ele diz assim, ó, então, valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em transação ordenada entre participantes de mercado na data da mensuração. Então ele fala, é o valor que você ou pagaria um passivo ou o valor que você receberia na venda de um ativo. Tá certo? Então assim, primeiro
vamos quebrar esse conceito em partes. Primeiro, então, essa questão do valor que você receberia caso estivesse fazendo uma venda ou que você teria que pagar no caso tivesse que quitar alguma dívida, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto. Aí depois ele fala assim, ó, em uma transação ordenada, ou seja, o que é uma transação ordenada? É uma transação na qual as pessoas estão fazendo porque elas querem fazer, elas estão dispostas a fazer, porque não é digamos, uma obrigação de fazer aquela operação. Aquilo não está sendo feito, digamos, como eu poderia dizer, por uma determinação da justiça, por exemplo, tá? Então, nesse caso aqui ele fala aqui uma transação ordenada entre participantes do mercado. Quando ele fala participantes do mercado, nós temos duas situações. Primeiro, os chamados participantes e depois a questão do mercado. O que é um participante do mercado? É aquela pessoa que conhece, que é conhecedora daquela operação. Por exemplo, eu não posso comprar um carro usado, pessoal, e pagar, sei lá, num Fusca ano 72, no ano 60 e 70, sei lá, e pagar 30 a 40 mil reais. Eu não faria isso porque para mim não tem esse valor. Tá certo? Tô falando isso para mim. Por quê? Porque eu não sou participante do mercado. Agora, para um colecionador, tem colecionador que paga até mais. Certo? Veja, não é uma questão da percepção, digamos, do valor. É que para mim não tem valor porque eu não sou conhecedor. Aquele que conhece, então ele tem uma visão diferente sobre esses ativos, sobre passivos, e aí efetivamente você tem essa pessoa que a gente chama de participante do mercado. Então você é participante daquele mercado quando você conhece aquilo que você está comprando, aquilo que você está negociando. Tá? Outra coisa que ele fala aqui, ó, né? Participantes do mercado. Então o que é o mercado? Evidentemente você tem uma norma específica para falar de valor justo, que é o CPC 46, tá? Ele trata só de valor justo, e quando ele fala lá de mercado, lá você tem o chamado mercado mais vantajoso, mercado principal, mercado secundário. Então ele fala participante de mercado, que é aquela pessoa que conhece o produto e que efetivamente está comprando e vendendo esse produto no mercado. Ou seja, e aí mercado, pessoal, não é especificamente um local, tá? Nós estamos falando de região, de estado, de país, enfim. Tá? Então isso é o chamado mercado, é o mercado daquele produto que você está negociando. Aí ele fala aqui, ó, na data da mensuração. Então vejam que aqui ele repete o conceito da data da mensuração. Lembre-se que sempre que você está falando de valor atual, você vai precisar de uma data de mensuração, tá bom? Bom, continuando, ele fala aqui, ó, então o valor justo reflete a perspectiva dos participantes do mercado, né? Ele fala aqui, ó, participantes em mercado ao qual a entidade tem acesso. Então são aquelas pessoas, como eu disse, que estão comprando e vendendo, e aí ele usa o termo que a empresa tem acesso. Por quê? Porque não adianta eu querer... veja, ele está falando que eu vou mensurar o valor a partir da perspectiva desses participantes do mercado, ou seja, é uma perspectiva de fora para dentro, tá certo? Não é de dentro para fora, né? Não sai da empresa para o mercado, é do mercado para dentro. Muito bem. Só que assim, se eu não participo do mercado, por exemplo, lá na Rússia, né, como é que eu posso efetivamente querer medir o valor justo do meu produto se eu não participo daquele mercado, se o meu mercado é aqui em Sorocaba? Tá certo? Eu compro e vendo mercadorias em Sorocaba. Eu não tenho nada a ver com a Rússia, então eu não posso fazer a mensuração considerando valores da Rússia, não tem o menor sentido, tá? Eu preciso ver na minha região. Só compro e vendo em São Paulo, só compro e vendo no Nordeste. Então veja aqui, eu tenho o mercado nordestino, tenho o mercado do Norte, o mercado do Sul. Às vezes eu posso pensar em mercados de forma mais ampla, no mercado nacional, internacional, enfim, tá? Então, ele está dizendo aqui, ó, participantes do mercado no qual a entidade tem acesso, certo? Bom, continuando, ó, o ativo ou passivo é mensurado utilizando as mesmas premissas que os participantes do mercado utilizariam ao precificar o ativo ou passivo, se esses participantes do mercado agirem em seu melhor interesse econômico. Ó, ativo ou passivo é mensurado utilizando as mesmas premissas que os participantes utilizariam ao precificar o ativo ou passivo. Muito bem, então
Isso significa que quando eu vou mensurar o valor justo, eu preciso ter o ponto de vista, eu preciso ter o olhar do terceiro, daquelas pessoas que estão no mercado, né? Ou seja, quando elas vão comprar ou quando ela vai vender. Então, é como ela está precificando. Veja, é a mesma coisa quando você está, digamos, você vai comprar um carro. Quando você vai vender, você tem um preço. Quando você vai comprar, muitas vezes o preço é totalmente diferente, né? Você está falando do mesmo carro. Por que isso acontece? Porque você está falando da relação com o terceiro. Você está olhando com o ponto de vista do participante do mercado, do terceiro, não você, tá? Bom, aí ele fala aqui, ó, então utilizariam para precificar o ativo e passivo para esses, se esses participantes do mercado agirem em seu melhor interesse econômico. Lógico que sempre que você compra ou vende determinado produto, você vai negociar para tirar o máximo de vantagem possível, desde que seja dentro da lei, sem, digamos, esfolar a outra pessoa, sem ser desonesto, né? Então é assim, você quer efetivamente buscar o melhor desempenho, né? A sua melhor, digamos, rentabilidade, o seu melhor resultado naquela operação, sem, evidentemente, né, pessoal, a gente não precisa falar que você não precisa de agir de má fé, nada disso, tá? Então, quando eu penso no valor justo, eu estou pensando assim, puxa, então alguém tá precificando o meu produto, pensando que ele vai querer levar vantagem no sentido de que ele vai comprar com o menor preço e depois, se ele for vender, ele vai vender com um preço mais elevado. Essa é a perspectiva do terceiro, tá? Isso quando ele diz aqui, ó, que eles estão agindo em seu melhor interesse econômico. Ó, em alguns casos, então o valor justo pode ser determinado diretamente, então observando-se os preços em mercado ativo. O que é o mercado ativo, pessoal? É um mercado que funciona, que as pessoas estão comprando e estão vendendo no dia a dia, tá? Em outros casos, o valor justo é determinado indiretamente, utilizando técnicas de mensuração. Por exemplo, baseado em fluxo de caixa, tal. Porque veja só, quando a gente fala em mercado ativo, significa que eu estou mensurando o meu preço a partir de uma situação de que as pessoas estão comprando e vendendo aqueles produtos o tempo todo. Eu consigo checar o preço, seja na internet, seja, sei lá, fazendo uma pesquisa nas lojas, tal. Agora, quando eu não tenho um mercado ativo, porque tem determinados produtos, pessoal, que você não acha com facilidade no mercado. Tá? Às vezes são produtos importados, às vezes são produtos muito antigos, às vezes são produtos muito específicos e você não tem pessoas comprando e vendendo isso o tempo todo, tá certo? Então, você vai fazer isso baseado, ele dá uma técnica aqui que é do fluxo de caixa. Se você assistir aquele programa no History, né, o chamado Trato Feito, primeiro lá ele dá o conceito certinho do que é valor justo, claro que você precisa entender para perceber isso no programa, mas via de regra, quando ele está atribuindo valor aos produtos, né, na negociação de compra e venda, primeiro, ele está agindo de forma que ele vai obter o melhor resultado para ele, certo? Segundo, ele muitas vezes não tem um valor ativo, ou seja, ele não sabe quanto vale aquilo no mercado, né? Não é um valor ativo, um mercado ativo, porque não é um produto tão comum. Aí ele vai fazer uma estimativa, ó, vou te pagar tanto, eu vou demorar tanto para vender, ou seja, ele parte de algumas premissas, isso pelo próprio histórico de conhecimento que ele tem. Aqui, ó, a norma fala, né? Dá um exemplo, por exemplo, olha, ela usa lá, por exemplo, baseada em fluxo de caixa, refletindo os seguintes fatores, né? Vamos lá. Ó, estimativa de fluxo de caixa futuro. Então, é sua previsão de caixa lá na frente, tá? Possíveis variações no valor estimado ou época dos fluxos de caixa futuro do ativo ou passivo que estiver sendo mensurado, causadas pelas incertezas pela incerteza inerente ao fluxo de caixa, tá? Bom, então um outro fator que eu preciso considerar no fluxo de caixa é que eu estou fazendo uma projeção futura e efetivamente nós temos, digamos, fatos políticos, econômicos, então jurídicos que acontecem aí, principalmente no Brasil aqui, que eles podem refletir então nessas estimativas de fluxo de caixa, tá vendo? Ó? Então ele fala possíveis variações no valor estimado. Isso pode acontecer, então se ocorrer essas variações, então efetivamente eu preciso então alterar aí o meu fluxo de caixa, a minha estimativa de fluxo de caixa, isso precisa ser levado em consideração. Outro fator aqui é o item C, ó.
Valor do dinheiro no tempo, pessoal. E aqui nós estamos considerando a taxa de juros, o período, os juros compostos e tal. Por quê? Porque se eu estou falando de fluxo de caixa futuro, isso significa que lá no futuro eu vou receber, eu vou ter que pagar isso. Então, quando eu estou fazendo... Veja, eu estou partindo do pressuposto que eu vou ter um rendimento lá no futuro, mas se eu quiser saber o preço desse valor hoje, desse item de ativo ou passivo hoje, como eu não tenho mercado ativo, eu vou pegar essa expectativa lá do futuro e trago o valor presente. E aí eu estou considerando o valor do dinheiro no tempo, porque eu estou embutindo uma taxa ali, né? E aí ele fala o D, ó, preço para suportar a incerteza inerente aos fluxos de caixa. Ele, ó, prêmio de risco ou desconto de risco, ou seja, quando você está fazendo o cálculo da taxa para trazer o valor presente, você embute lá uma taxa de risco, né? Ou prêmio de risco, aquilo que você está sujeito, que você está disposto a correr, isso traduz-se numa taxa. Ó, o preço para suportar essa incerteza depende da medida dessa incerteza. Por que você tem incertezas, pessoal? Que uma coisa é você ter uma incerteza no mercado, mas é uma incerteza relativamente baixa. Outra é você ter uma incerteza de nível alto, de nível elevado. Então aí você tem procedimentos diferentes que têm que ser considerados aí no fluxo de caixa. Ó, aí ele fala, também reflete o fato de que investidores geralmente pagariam menos pelo ativo e geralmente exigem mais para assumir um passivo, que possui fluxo de caixa incerto, do que pelo ativo ou passivo cujo fluxo de caixa são certos. Ou seja, a gente sempre parte daquela premissa, quanto maior o risco, maior a rentabilidade. Então, se você está disposto a correr mais risco, com certeza você vai ter que pagar uma taxa maior ou você vai receber uma taxa maior, dependendo do lado que você está, tá? Mas isso que ele está dizendo, que o investidor ele sempre quer, digamos, se beneficiar, como a gente falou agora há pouco, ele sempre faz o negócio pensando nele, tá certo? Nós vivemos num país capitalista, então é assim que funciona. Bom, só que quando eu parto dessas premissas, eu preciso levar em consideração isso que ele fala aqui, ó. Porque se eu tenho um fluxo de caixa certo, que é certeza que vai acontecer, então normalmente aquilo que eu vou... como o meu risco é mais baixo, então as taxas que são embutidas ali, seja pagar ou receber, normalmente são menores. Agora, quando você tem uma incerteza, tá, e você não tem, digamos, certeza daqueles, seja investimento ou seja financiamento, então as taxas são maiores, tá? É como se você estivesse aplicando, por exemplo, em ações. Na poupança você tem uma taxa baixa, porque você já sabe o que vai acontecer, já tem a previsão, e nas ações o risco é maior, mas também o retorno é maior. Por quê? Porque você está assumindo mais riscos, tá certo? Ó, os fatores mencionados aí no item B e D, né, o que ele fala aqui, ó, as variações e outros fatores. Ah, aqui embaixo eu esqueci de falar o E, desculpa. Então, E, outros fatores, por exemplo, liquidez. Se os participantes de mercado levariam esses fatores em consideração nas circunstâncias. Então, se eu estou calculando o meu valor justo e a minha perspectiva é a perspectiva do mercado, não é a minha perspectiva interna, então, consequentemente, pessoal, eu preciso levar em consideração fatores que o mercado levaria para precificar ou para considerar esses itens aqui no meu preço, tá certo? Então, por exemplo, liquidez. Ele dá um exemplo ali de liquidez. Então, se o meu nível de liquidez é bom e o mercado leva em consideração, perfeito. Agora, se ele leva em consideração e o meu índice de liquidez é baixo, e eu perderia negócios por conta disso, então isso quer dizer que o mercado leva em consideração esse fator, e esse é um fator então que eu deveria levar em consideração na minha projeção de fluxo de caixa, tá? Os fatores lá no B e D, então anteriormente, incluem a possibilidade de a contraparte poder descumprir sua obrigação perante a entidade, e aí nós temos o chamado risco de crédito, ou que a entidade pode descumprir a sua obrigação, tá? Ó, risco de crédito próprio. Então veja, esses fatores, pessoal, eles ocorrem, ou melhor, eles podem ocorrer, e se ocorrer, ou se tiver uma perspectiva de acontecimento desses riscos, risco de crédito ou risco de crédito próprio, então isso precisa ser levado em consideração nessas estimativas de fluxo de caixa para apurar, então, esse valor justo. Ó, como o valor justo não é derivado, mesmo que em parte, do preço da transação, ou seja, o valor justo está relacionado com aquilo que o mercado paga, aquilo que você pagaria em determinada data, e não com o valor que você pagou efetivamente lá atrás,
né? Ó, o valor justo não é aumentado pelos custos de transação incorridos ao adquirir o ativo. Tá? Então, veja, quando eu tenho meu custo histórico, todos os gastos necessários para colocar aquele ativo em condição, ele compõe o custo de aquisição. Quando eu tenho o valor justo, não. É o valor que efetivamente você pagou ali na troca. Se eu precisar de outros gastos para colocar aquele ativo em funcionamento, ele não entraria na apuração do meu valor justo. Tá? Ó, ele fala isso para ativo, né? Ó, o valor justo não é aumentado pelos custos incorridos ao adquirir o ativo e não é diminuído pelos custos de transação incorridos, se você estiver falando no passivo. Então, o custo que eu tenho nessa transação no ativo, num custo histórico, ele é aumentado e no custo e no passivo, desculpa, no ativo ele é incluído, ele é aumentado e no meu ativo ele é diminuído, tá? Quando eu estou falando de valor justo, isso não acontece, tá? Ó, além disso, o valor justo não reflete os custos de transação que seriam incorridos na alienação final do ativo ou na transferência ou liquidação do passivo, porque ele está falando de um valor que você pagaria ou receberia naquela data. Então, ele não leva ou não faz as mesmas considerações que você faria considerando se você estivesse utilizando lá o método do custo histórico, tá bom? Bom, esse aqui, pessoal, é o conceito de valor justo. Tá? Agora ele vai adiante aqui e vai falar valor em uso, né? Valor em uso e valor de cumprimento. Então, primeiro, vamos separar, tá? Porque valor em uso, nós estamos falando de ativos e valor de cumprimento, nós estamos falando de passivo. Bom, então valor em uso, ó, é o valor presente do fluxo de caixa ou outros benefícios econômicos que a entidade espera obter do uso do ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. Muito bem. Então, quando ele fala que o valor em uso, a gente tem que pensar da seguinte maneira. Imagina que eu tenho um determinado ativo que vai render ou vai gerar benefícios no futuro, e esses benefícios eles vão ser gerados pelo uso. Então eu vou usando esses ativos, eles vão gerando benefício. Se eu quiser saber o valor da mensuração hoje, eu vou ter que pegar esses ativos, ou seja, esses resultados que vão ser gerados por esse ativo, aí a questão da taxa de novo, que precisa ser considerado. Vou fazer o cálculo com a taxa, trago o valor presente, então eu teria a minha mensuração numa determinada data, tá? Mas essa mensuração, gente, ele vai mudando, tá? Porque nós estamos falando aqui de valor em uso, né? Então, à medida que passam os meses, o que acontece? A minha expectativa de geração de benefício, ela vai sendo diminuída, por quê? Porque ele já foi gerando esses benefícios mês a mês. Né, considerando o princípio da competência. E aí esse valor acaba mudando ao longo do tempo, tá bom? Então, esse é o valor em uso. Então, é o valor presente do fluxo de caixa ou outros benefícios que a entidade espera obter por meio do uso. Resumindo, pessoal, é o valor que você espera obter de ganho, tá certo? Que você espera obter de benefício ao longo do tempo, considerando o uso. Neste caso, você não leva em consideração o valor de venda, tá? É somente o valor de uso. Muito bem. Aí depois ele vem aqui, ó. Então, agora pensando no passivo chamado valor de cumprimento, ó. Então, valor de cumprimento é o valor presente do caixa ou de outros recursos econômicos que a entidade espera ser obrigada a transferir para cumprir a obrigação. Nós estamos falando de passivo, pessoal. Então, o valor de cumprimento é o quanto ela espera ter que pagar para poder liquidar a sua obrigação. Então, enquanto que o valor em uso é o quanto eu espero obter de benefício pelo uso, o valor aqui de cumprimento é a minha expectativa que eu tenho de desembolso para pagar, então, esses passivos, tá? Ó, esses valores de caixa ou outros recursos econômicos não incluem somente os valores a serem transferidos à contraparte do passivo, mas também os valores que a entidade espera ser obrigada a transferir a outras partes, de modo a permitir que ela cumpra a obrigação. Em outras palavras, pessoal, está falando aqui o seguinte: quando a gente pensa nesse conceito, eu não estou falando somente naqueles itens que eu vou receber, mas também nos itens que eu vou pagar. Então, digamos, se eu estou falando de ativo ou passivo, estou falando dos benefícios que eu espero receber, por outro lado, dos benefícios ou dos recursos que eu espero despender para pagar, tá? Bom, então, ó, como o valor em uso e o valor de cumprimento baseiam-se em fluxo de caixa futuro,
eles não incluem custo de transação incorrido ao adquirir o ativo ou assumir o passivo. Ou seja, o valor que você adquiriu, o valor que você pagou, isso aí inicialmente é o seu custo de aquisição. Eu não vou acrescentar valores adicionais por conta da metodologia de mensuração, certo? Então eu não preciso fazer como em alguns casos a gente está acostumado. Bom, entretanto, o valor em uso e o valor de cumprimento incluem o valor presente de quaisquer custos de transação que a entidade espera incorrer na alienação final do ativo ou no cumprimento do passivo. Bom, por outro lado, a gente tem o seguinte, olha, quando eu reconheço esses ativos e esses passivos, se eu estou trazendo eles a valor presente, ou seja, eu estou verificando, digamos, o quanto eu vou ter de benefício com eles no futuro pelo uso, tá? Então é assim, isso nós estamos falando de gerar benefício no futuro. Agora, qualquer item que lá no futuro vai reduzir, então esse meu ganho, eu preciso levar em consideração na mensuração desse ativo hoje, ó, tá vendo? Ó? Então ele diz aqui, ó, na prática às vezes pode haver pouca diferença. Não, desculpa, eu estou no primeiro item. Ó. Então, com valor em uso, transação. Bom, entretanto, o valor em uso e o valor de cumprimento inclui o valor presente de quaisquer custos de transação que a entidade espera incorrer na alienação, ou seja, no momento da venda. Isso significa que se eu tenho o uso, ele vai me gerar benefício, mas lá no final da vida útil eu pretendo vender e nessa venda eu vou ter que assumir determinados custos, então no meu valor justo aqui, no meu valor, eu preciso trazer, né? Nós estamos falando aqui desse valor em uso, então eu vou ter que trazer essa minha, digamos, essa expectativa de custo lá na frente a valor presente, certo? Ó, o valor em uso e o valor de cumprimento, então, refletem premissas específicas da entidade, tá? Em vez de premissas de participante do mercado. Então, aqui a gente tem uma diferença, porque quando eu estou falando de valor justo, eu estou olhando para o mercado. Então, eu preciso fazer essa mensuração lá na minha empresa, mas a partir do que faria o terceiro. Esses dois casos aqui, seja o valor de cumprimento ou valor em uso, nós estamos falando da perspectiva da empresa, tá? E não necessariamente do mercado. Então ele diz, ó, na prática, às vezes pode haver pouca diferença entre as premissas que os participantes de mercado utilizariam e aquelas que a própria empresa utiliza. É lógico, porque às vezes você tem um item, digamos, de ativo ou passivo que você vai negociar, ele é tão comum no mercado, né? Todo mundo negocia, tal. Então você já mais ou menos não faz muita diferença do seu ponto de vista interno como do ponto de vista do terceiro, né? Dessas pessoas que são participantes do mercado. Por quê? Porque é uma operação muito feita, repetida praticamente todos os dias, então essa variação acaba sendo muito pequena, tá? Ele fala, ó, o valor em uso e o valor de cumprimento não podem ser observados diretamente e são determinados utilizando técnicas de mensuração baseadas em fluxo de caixa, porque, gente, a gente precisa ter um racional para fazer esse tipo de cálculo, né? Você precisa ter uma forma, digamos, científica para você fazer. Você não pode mensurar ou estimar o seu valor em uso simplesmente chutando, eu acho que é tanto. Não, você não pode fazer isso. Você vai ter que usar técnicas que sejam comprováveis depois, porque depois você vai ter uma auditoria. Como é que o auditor vai chegar naquele número? Se ele é uma pessoa que conhece a técnica, então ele efetivamente ele vai conseguir fazer. Agora, se você desenvolver uma técnica que é da sua cabeça, esquece, tá? O valor em uso e o valor de cumprimento refletem então os mesmos fatores descritos para o valor justo nos itens 6 e 14 lá, mas de perspectiva específica da entidade e não da perspectiva de mercado. Ou seja valor justo, seja valor em uso, ou seja valor de cumprimento, eles trabalham com a mesma perspectiva. Por isso que eles chamam, eles estão no grupinho lá de chamado valor atual. Só que a diferença do valor justo é que a premissa é do mercado para a empresa. E no caso do valor em uso ou do valor... como é que chama? Valor de cumprimento, aqui é da empresa para o terceiro, tá? Então é uma perspectiva interna, uma perspectiva minha, né? Da própria empresa. E tem o chamado custo corrente, né? Que se eu não estou enganado, é o último dos itens aqui. Então ele fala, ó, as informações sobre ativos e passivos mensurados ao custo corrente então podem ser relevantes, porque o custo corrente reflete o custo pelo qual o ativo equivalente poderia ser adquirido ou criado na data de mensuração. De novo, data de mensuração, tá? Ou a contraprestação que seria recebida
por incorrer ou assumir passivo equivalente. Aqui, olha, então ele fala assim, ele fala que aqui, então, ele reflete o custo, ele fala assim, reflete o custo pelo qual o ativo equivalente poderia ser adquirido ou criado na data da mensuração. Então, essa data de mensuração, basicamente, é a data que você está fechando o seu report lá, né? A data que você está fechando o seu balanço, digamos assim. Então, você vai usar premissas de como seria este valor, então lá, custo corrente, ou seja, o custo naquela data, né? Que seria efetivamente aí o custo, a gente costuma muitas vezes falar algo parecido, né? Que a gente chama de custo de reposição, ou seja, é o custo efetivo na data da mensuração, que normalmente essa data de mensuração, pessoal, é a data que você está fechando o seu balanço para esse tipo de mensuração, tá? Então é o que ele fala, diferentemente do custo histórico ou custo corrente, reflete os preços vigentes no momento do consumo ou cumprimento. Ou seja, você está falando do custo na hora em que você iria adquirir ou que você iria então efetivamente pagar. Mas naquele dia, né? Não é o que você pagou ou quando você obteve o recurso lá atrás, lá em outro momento. É naquele dia, tá? Bom, quando as mudanças de preço são significativas, então as margens baseadas em custo corrente podem ser mais úteis para prever margens futuras do que as margens baseadas em custo histórico. Bom, ele está falando o seguinte, porque quando você está adquirindo bens e serviços, eles estão mudando de valor praticamente todos os dias. A maioria das vezes aumentando, mas eles também podem cair e tal. Então, quando eu penso, eu vou fazer uma projeção futura considerando o meu fluxo de caixa, o que vai acontecer? Se eu utilizar o custo histórico, eu estou fazendo uma projeção futura com um valor de 1, 2, 3 anos para trás. Agora, quando eu faço isso com o meu custo corrente, eu estou fazendo a minha projeção com o valor da data de hoje para o futuro. Certo? Então aí eu estou efetivamente, isso me gera uma informação mais precisa, uma metodologia de cálculo, digamos, mais confiável para fazer estimativas, para fazer previsões futuras, tá? Por isso que ele fala, diferentemente do custo histórico, o custo corrente reflete preços vigentes no momento do consumo. Bom, e essas mudanças, quando essas mudanças são significativas, né? E aí você pode pensar não somente numa mudança significativa, mas se você pensar na taxa de inflação ao longo do tempo, você fala, 0,5%, 1%, tá? Mas em 10 meses, 1 ano, 2 anos, você tem um valor relativamente alto, tá? Que pode influenciar fortemente no seu produto aí. Então, veja, então quando você tem situações desse tipo, o custo corrente para fazer projeções, ele é mais relevante, né? Ele te daria informações mais seguras do que o custo histórico. Para informar o custo corrente de consumo ou receita corrente de cumprimento, é necessário separar a mudança no valor contábil no período de relatório em custo corrente e de consumo, ou receita corrente de cumprimento. E o efeito de mudança nos preços. O efeito da mudança nos preços às vezes é denominado de ganho de manutenção ou perda de manutenção. Então, quando você tem essas diferenças que elas vão ocorrendo e que ocorre com frequência, então você tem esse formato aqui, né, como ele fala aqui, você vai reconhecer lá como receita corrente de cumprimento, né, enfim. Por quê? Isso vai gerar para você um ganho de manutenção, uma perda de manutenção. Você vai falar assim, mas eu preciso fazer Não é a manutenção que você está pensando de ir lá e consertar. Não, é de manter esse ativo ou de manter aquele passivo. Né? Então, os custos que estão atrelados digamos, a manter esses ativos ou passivos, tá? Bom, e aqui ele fala, então, quando eu vou mensurar, pessoal, essas minhas bases de mensuração, eu tenho alguns critérios que eu tenho que levar em consideração, Ele fala aqui, então ao escolher a base de mensuração para o ativo ou passivo e para as respectivas receitas e despesas, é necessário considerar a natureza das informações que a base de mensuração produzirá no balanço
ou na demonstração do resultado, ou na demonstração de resultado abrangente, tá? Ó, na maioria dos casos, nenhum fator único determina qual base deve ser escolhida. A importância relativa de cada fator depende dos fatos e circunstâncias. Ou seja, toda vez que eu vou, que a norma me permite, tá, pessoal? Porque, por exemplo, se eu estiver adquirindo imobilizado, eu não vou escolher a base de mensuração. Quando eu estou comprando imobilizado, o CPC 27 ele já determina. Você tem que mensurar pelo custo histórico. Então eu não preciso fazer essa consideração aqui. Esse tipo de consideração ele vai ser feito quando você tem opções. Ou seja, a norma permite que você use o critério A, B ou C. Quando tem normas que já estoque, é custo histórico. Não tem jeito, o CPC 16 já fala isso. Então eu não preciso necessariamente levar esses itens aqui em consideração, porque digamos, a base de mensuração já está definida pela própria norma, tá? Então, ó, nesses casos, o que temos que levar em consideração? A relevância desses itens, né? Qual que é a relevância desses fatores, digamos, no meu critério de mensuração? A própria característica de ativo e passivo que pode ser diferente, porque às vezes eu posso ter um determinado ativo ou passivo numa empresa e na outra empresa aquilo tem um impacto totalmente diferente. Então essas características e a própria diferença de um ativo para o outro, tá? São itens, são fatores que eu tenho que levar em consideração. A chamada representação fidedigna também é outro fator importante, porque eu não posso usar um critério que vai aumentar ou diminuir o meu resultado simplesmente porque eu quero ter mais ou menos benefício, ou porque eu quero pagar menos imposto. Eu preciso fazer essa consideração levando em conta a representação fidedigna, ou seja, que a essência sobre a forma, tá, pessoal? Em outras palavras, eu preciso mensurar essa operação com aquilo que efetivamente é o valor dela, a representação desse fenômeno econômico, tá? E por último ali, ele fala as características qualitativas de melhoria. Ou seja, então você tem lá, como é que chama? Tempestividade, você tem comparabilidade, enfim, né? Você tem lá os 4 fatores lá de aspecto qualitativo, mas pensando nesses aspectos, você tem a questão da relação custo-benefício. Então, eu preciso pensar nisso. Vale a pena você registrar tal ativo ou tal passivo usando base A ou base C ou base B? Isso depende também do custo. Às vezes eu posso preferir uma base de X, mas aquela base ela é muito cara, então a informação, o benefício que ela gera é menor do que o custo de gerar essa informação. Então eu preciso efetivamente desconsiderar esse tipo de operação, tá? Então esses aqui são os fatores, pessoal. São os itens, né? Aqui está o meu e-mail aí para vocês. Quem tiver dúvida pode me escrever nesse e-mail, eu prefiro. Eu sei que tem outros e-mails, alguns alunos me escrevem em outro e-mail, mas eu prefiro nesse aqui, porque esse aqui está sendo direcionado especificamente para tirar dúvidas, essas coisas, tá? Então, gente, o que é importante nessa aula? Saber que eu preciso reconhecer os meus ativos, tenho meus elementos, ativo, passivo, receita, despesa, enfim. Eles precisam ser reconhecidos, eu tenho meus critérios de reconhecimento, o momento em que eles têm que ser reconhecidos, mas para que eu reconheça, eu preciso então ter uma base de mensuração, eu preciso saber o valor que eu posso atribuir a esses ativos ou a esses passivos. Então eu vou ter lá o meu valor justo, ou vai ser valor presente, valor dentro lá dos valores atuais a gente tem valor em uso, o valor de cumprimento, enfim, né? Esses itens todos que a gente viu, custo corrente. Então todos esses fatores são importantes, mas nós temos que levar em consideração que você tem normas específicas muitas vezes para que você faça esse registro, e aí precisa ser considerado essas normas específicas, pessoal. Você não pode simplesmente definir você, se a norma determinar, é aquela que você tem que usar. Se você tiver opção, e aí então você vai ter que levar em consideração esses últimos fatores que nós vimos, e essência sobre a forma, né? A representação fidedigna, a própria relevância do item, a característica do ativo do passivo e a própria relação custo-benefício, tá certo? Então esses são fatores que você tem que levar em consideração aí para fazer esta mensuração. Tudo bem, pessoal? Tá aqui mais uma vez o meu e-mail. Então espero que vocês tenham gostado da aula e qualquer dúvida estou à disposição, tá certo, pessoal? Nos vemos então na próxima aula aí para falar de um outro assunto, dando continuidade aqui ao CPC 0, tá bom, pessoal? Muito obrigado, fiquem com Deus e até